Boa tarde, capitalistas e capitalistas. Aqui é Mário Goulart. Estamos tomando nosso. Não, isso não é um expresso, isso aqui é um happy hour do analista. Vamos tomar uma IPA aqui para comemorar a sexta-feira, sextou, né? Então vou abrir aqui nessa sexta-feira, dia 31 de março, último dia de março de 2023, último dia do primeiro trimestre de 2023. Saúde! Bom, e a nossa semana foi marcada aí principalmente pela questão do arcabouço fiscal, né? Foi a grande discussão, o arcabouço fiscal vem sendo discutido aí praticamente desde o do começo do novo governo. Na verdade, para falar a verdade, assim, desde de que o Luiz Inácio apareceu que ia ganhar a eleição, já se fala em arcabouço fiscal e quais seriam seus planos para macroeconomia do país, como é que ele ia conduzir a questão fiscal, e ele tergiversou desde então, nunca falou nada, nunca abriu muito o que ele pretendia fazer. No fim das contas, com a eleição, ele acabou escolhendo o Fernando Haddad, que num primeiro momento pareceu uma má escolha, o mercado esperava aí alguma coisa na linha do Henrique Meirelles, acabou vindo o Haddad, mas hoje o Haddad está sendo considerado aí até um defensor dentro do possível, dentro do que pode ser considerado aí um cara cuja máxima qualificação é ter escrito uma tese de mestrado sobre a economia do sistema soviético e coisas do tipo. Ele até vem sendo considerado pelo mercado aí a última tábua de salvação de uma certa responsabilidade fiscal face à galera do PT, que não aprecia nada esse negócio de matemática, né? Infelizmente, eles consideram a matemática é um negócio implacável e a gente não consegue escapar dela, mas tem gente que acredita que dá para tapear a matemática. Então, essa foi a grande discussão da semana. O arcabouço fiscal acabou sendo publicado aí na quarta-feira, animou os mercados vêm subindo, tivemos 5 pregões subindo de alta depois daquela queda pesada na quinta-feira, que levou o índice para algo perto dos 97 mil pontos, né? Perdemos o pé dos 100 mil pontos, que é uma barreira psicológica importante, os 100 mil pontos. A gente perdeu esse negócio aí na semana passada. Tivemos aí, é raro acontecer isso, 5 pregões de alta, inclusive uma alta boa ontem, de quase 2%, com o pessoal recebendo bem o arcabouço. Aí pareceu que o pessoal leu as entrelinhas, leu as letrinhas miúdas, viu o que tinha ali, não gostou muito e hoje a bolsa acabou caindo aí 1,77%, voltando para baixo dos 102 mil pontos, fechamos em 101.882 pontos, num dia que os Estados Unidos foram bem. Os Estados Unidos que tiveram uma semana meio complicada ainda na ressaca de todas aquelas crises bancárias sequenciais que marcaram as últimas semanas, desde do Silver Group, depois o Silicon Valley Bank, depois o First Republic, depois o Credit Suisse, depois uma ameaça no Deutsche Bank. Tivemos aí quase crises sistêmicas de bancos, mas a semana acalmou. Tivemos hoje uma leitura positiva do PCE, da inflação ao produtor nos Estados Unidos. Tivemos leituras positivas da inflação na Europa e as bolsas acabaram subindo. Aí o S&P fechou em quase 1,5 de alta, o Nasdaq fechou em 1,74 de alta. Então a semana acabou positiva. Aqui no Brasil que não, essa discussão do arcabouço e da questão fiscal ainda vai pegar bastante aí nas próximas semanas, né? O grande problema é o seguinte, o que o governo propõe, primeiro ele não detalhou bem, e depois a proposta muito interessante é de ter zerar o déficit no ano de 2024, depois fazer um superávit primário de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026, limitando gastos a 70% das receitas. Na tese, na teoria, parece muito legal. Na prática, a coisa fica um pouco mais complicada. Ninguém sabe muito bem como isso vai ser feito. Isso tem que passar pelo Congresso ainda. É, a gente sabe que se passar pelo Congresso vai ter uma série de exceções e de furos nessa conversa que vão
prejudicar um pouquinho a execução desse negócio. Então, cabe aí aquela brincadeira que eu fiz no Expresso hoje de manhã e depois numa entrevista da BMC, né? Que o, o arcabouço é aquele cara que se declara corintiano, mas que se emociona quando vê o Verdão entrando em campo, tem uma grande simpatia pelo tricolor, gosta muito do Santos e não consegue torcer contra o Santos porque é um nostálgico da era Pelé, tem como segundo time o moleque travesso da Rua Javari e também gosta muito da Portuguesa, né? Da querida Lusa. Então ficou meio isso aí, eu quero zerar déficit, ter superávit, não quero mexer nos gastos, não quero aumentar imposto, o que que você quer fazer, né? Isso aí ficou um negócio bastante confuso. Novamente, a gente esbarra aí nessas questões até retóricas, né? Os políticos do Partido dos Trabalhadores trabalham muito com a questão da retórica. Então, tem alguns chavões, algumas frases de efeito, algumas expressões que eles lançam para ver se cola, tipo, não, não é gasto, é investimento. Ou então, não pode chamar teto de gastos, tem que chamar arcabouço fiscal. Tudo isso são artifícios retóricos que o partido cria para tentar. Você lembra? Alguns vão lembrar aí que uma época eles não queriam que se falasse em mensalão, e sim em ação penal 470, porque o mensalão seria um negócio que queimaria o filme ali deles. Bom, esse foi aí a história do arcabouço fiscal. Tivemos aí o detalhe político exótico da semana, que foi a volta do capitão, do Biruliro. Ele queria uma recepção com carro aberto em Brasília, deu em nada, deu 300 gato pingado. A Polícia Federal só autorizou, como é normal para os presidentes, que a saída fosse por uma saída lateral do aeroporto de Brasília. No fim das contas, ficou por isso mesmo e a coisa ficou meio parada nessa história. Bom, muito bem, legal. Lá fora, temos aí o nosso índice que voltou milagrosamente. Notem aí à direita, que uma semana atrás, nós estávamos na zona do medo e uns 10 dias atrás nós estávamos no medo extremo. Enquanto estava rolando ali a crise bancária, a gente estava numa zona de medo extremo e agora nosso relógio voltou bem para o meio aí. Estamos na zona neutra, então o mercado vê mais ânimo. Até nós tivemos o petróleo Brent, que 10 dias atrás teve dias bem complicados. Complicados depende para quem, né? Mas ele chegou aí no dia 20 de março, vou mostrar aqui o gráfico para vocês. No dia 20 de março, o petróleo chegou aí a bater quase $70. Não está aparecendo aqui o nosso gráfico. Agora apareceu. A gente chegou a quase $70 e voltou nesses 10 dias aí, 2 semanas, nós voltamos aí para a faixa dos $80, com uma percepção de melhora da economia, uma percepção menos apostando em recessão nos Estados Unidos. Muita gente fala ainda, e não é difícil pensar em um movimento recessivo nos Estados Unidos, mas isso aí está um pouco mais controlado, a semana foi mais tranquila. Outro item interessante da semana, novamente ligado aí ao teto de gastos, foi a ata do Copom, que confirmou a decisão, o Roberto Campos Neto confirmou a decisão de 13,70 de manutenção da taxa de juros em 13,75 na semana passada. E a ata foi bastante dura em termos até políticos, dizendo que o, o Banco Central vai agir em relação à inflação, que ele vai usar os instrumentos necessários para que a inflação seja reduzida, convirja para as metas. Roberto Campos Neto ainda disse que se ele quisesse mesmo que a inflação convergisse rápido para a meta, ele subia os juros para 26,5, acho que foi 26 e 25, alguma coisa desse tipo. Um juro que não se vê desde os anos áureos aí do Plano Real, talvez no primeiro governo do
do Luiz Inácio tenhamos tido juros dessa magnitude, né? Juros, o Brasil tinha juros muito altos no passado, 13,75 é um número relativamente baixo, considerando nossa realidade histórica, tá? Então, não é um, não é um negócio de todo absurdo. Esse também foi o outro assunto bastante relevante, bastante discutido durante a semana, que acabou sendo um pouco eclipsado aí por conta do arcabouço fiscal. Lembrando que o arcabouço fiscal teve que ser publicado porque o presidente Luiz Inácio não pôde ir para a China, teve uma pneumonia e precisou adiar sua viagem. Parece que a viagem foi adiada aí para o dia 11 de abril. Isso forçou toda a situação para que se fosse discutido esse arcabouço durante a semana, que acabou sendo publicado. Novamente, insistimos, ainda tem muita coisa que não está bem explicada, muito mecanismo que não está suficientemente claro para que a gente entenda do que se trata, como é que funciona o arcabouço, certo? Muito bem. Deixa eu ver o que mais que nós temos de interessante aí, né? Temos o dólar, né? O dólar teve uma semana muito positiva, né? Nós tivemos aí o dólar fechando, vamos ver onde é que ele fechou aqui. Hoje de manhã estava em 1,06, desculpa, 5,06. Isso aí, fechou em 5,0637. Um dia bastante, uma semana bastante positiva para o dólar, voltando aí da casa dos 5,25 para 5,06. Dólar, o real se valorizando bastante, com perspectivas que ficaram mais positivas. Como eu disse, a bolsa teve uma semana positiva. Muito bem, eu não vou me exceder muito mais. Vocês, todo mundo quer curtir o fim de semana, sextou, né? Então eu vou fechar aqui antes dos 12 minutos hoje. Desejo a vocês um excelente fim de semana. Curtam bastante, descansem, recarreguem as baterias. Segunda-feira de manhã estamos de volta com o Expresso por volta aí de 6:30 da manhã. Um brinde para todo mundo, felicidades e até segunda. Um abraço.